Olá, paz do Senhor a todos. Hoje eu quero trazer uma reflexão que ela é bastante relevante, né? É sobre a Igreja de Deus. A Igreja de Deus nos tempos atuais, só que a Igreja de Deus um pouco comparada com a Igreja antiga, né? Que é os fariseus, né? Que o Senhor ele veio também para confrontar os fariseus. E o que eu posso observar hoje em dia, através das redes sociais, é uma conduta dos próprios cristãos julgando muito, né, os novos convertidos. Pessoas que acabaram de se converter, que anunciam nas suas redes, que estão nesse processo, né, que descobriu, né, esse amor, que é o amor de Deus, que estão se tornando, né, uma nova criatura. E aí o que eu posso perceber é muita gente julgando, né? Essas pessoas consequentemente vieram do mundo, elas têm uma trajetória do mundo, elas passaram muitos anos com certos tipos de condutas. E isso é uma coisa que é gradativa, né? Tem pessoas que vivem um processo até um pouco mais rápido, tem pessoas que vivem um processo um pouco mais lento, né? Então, cada pessoa vive um processo diferente. E o que eu posso observar isso hoje em dia, né, como eu falei nas redes sociais, quando as pessoas anunciam que se converteram, a própria igreja, né, que é para abraçar, que é para, muitas vezes sim, confrontar, apresentar a palavra, já que são novos na fé, né? E aí quem vai convencer dos erros, da nova conduta, de tudo mais, né, das mudanças necessárias, é o Espírito Santo, né? Que a própria palavra fala, né? Quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então é Ele que vai convencer esses novos convertidos do que não convém mais, né? Ele que incomoda, né? Eu lembro muito bem que assim que eu me converti, eu tinha pessoas, né, da minha família em volta que já eram convertidos, mas nenhum deles chegaram a falar nada para mim sobre isso, sobre a questão de vestimentas. Ninguém falou nada para mim. Eu própria me incomodei. Aí eu tirei, tipo, 60% do meu guarda-roupa eu tirei, porque eu vi que já não convinha mais. Então eu tirei aquelas roupas para doar, para fazer bazar, essas coisas. Só que inicialmente foi mais ou menos isso, né, esses 60%, e gradativamente eu fui tirando cada vez mais, porque conforme eu ia vestindo de certos tipos de roupa, ia me incomodando, né? Isso é só um exemplo, que ninguém me falou nada, mas que conforme foi passando, né, inicialmente teve aquela quantidade maior, mas quando foi passando teve outras roupas que eu via que já não me convinham mais, eu já não me sentia bem quando eu colocava elas. Então, é uma etapa que a gente vai vivendo de cada vez, uma etapa gradativa. E o que eu posso ver hoje em dia são pessoas que são assim expostas, né, na mídia, que são mais ou menos conhecidas, influencer, esse tipo de pessoas que têm a vida na mídia exposta, se convertendo, falando, né, dessa conversão, e a igreja que seria, né, para abraçá-los, para explicar sobre a palavra de Deus, sobre o novo caminho, sobre aceitar mesmo, porque sabe que se teve uma verdadeira conversão, se o Espírito passa a habitar, é Ele que vai convencer, né, da forma dele. Cada um de nós passamos por etapas, né? Cada um tem a sua forma diferente do Senhor trabalhar na gente, cada um viveu isso, né? E parece que as pessoas estão esquecendo, né? E aí as pessoas novas na fé estão chegando e já estão recebendo uma enxurrada de críticas, de julgamentos dos próprios cristãos, que era para abraçar, acolher, amar. Em vez disso, eles estão julgando, né? Como os próprios fariseus faziam. Eles estão julgando condutas, assim que a pessoa se converte já tem que ter uma mudança grande, já tem que haver, sabe? E não é assim. Cada pessoa tem um processo diferente, né? E eu queria refletir sobre isso hoje, né, que eu pude observar muito, né, através principalmente das redes sociais, né, e cada pessoa, ela vai viver a sua etapa, vai viver conforme o Senhor quiser trabalhar, né, porque é o Senhor quem trabalha, o Senhor que vai nos moldando de acordo com a vontade dEle, com o tempo dEle que é perfeito. Então cada pessoa tem um tempo, cada pessoa tem um chamado diferente.
Então, que a gente possa acolher esses novos convertidos na fé, de maneira como se fosse realmente o corpo de Cristo, né? Porque a igreja é o corpo de Cristo, acolhê-los, amá-los, apresentar a palavra, mas ao mesmo tempo de uma maneira que o Espírito é que vai convencer e as mudanças elas vão ocorrer conforme o tempo de Deus, né? Para algumas pessoas acontece um pouco mais rápido, para outras o Senhor já trabalha de outra maneira. E as pessoas que são novas na fé, elas têm um pouco assim ainda de vulnerabilidade, até pelo próprio inimigo trabalhando nelas, para que elas não fiquem firmes, elas se afastem. Então, quando vem essa enxurrada de crítica, de julgamento, elas às vezes podem achar que é melhor estar no mundo, que no mundo ninguém julgava elas, que ninguém apontava elas, que a igreja que era para acolher, amar, está julgando, tá massacrando, né? Eu vejo esse massacre mesmo nas redes sociais. Então, isso acaba afastando a pessoa que ainda está realmente muito vulnerável, né? E isso é um ponto que a gente tem que olhar para si. Eu sei que nós, cristãos, temos nossas falhas, todos temos. Em muitos momentos a gente pode falar coisas que não devia, né? Eu também vivi isso, assim que eu me converti, de pessoas falarem coisas que não faziam o menor sentido para mim, pessoas que já eram, vamos dizer, considerados antigos na fé, que já tinham muitos anos de igreja. E eu tinha acabado de chegar, eu estava completamente passando por um processo muito difícil, né? O meu processo inicial ele foi muito complicado. E eu esperava dessas pessoas que seriam mais maduras, que têm muitos anos de igreja, que elas soubessem me entender, conversar, sabe? E realmente ninguém me entendia. E eu escutei muitas palavras pesadas de gente que, como eu falei, antigo, de muito tempo da igreja, né? Que era para abraçar, acolher. E eu escutei palavras que, pela graça de Deus, o Senhor me segurou, me firmou, não deixou que eu misturasse, né? Porque muitas vezes essas pessoas, infelizmente, elas são usadas, né, pelo inimigo, porque a nossa luta não é contra a carne, né? Contra seres, é contra principados e potestades. A nossa luta é contra o inimigo. Então o inimigo usa dessas pessoas para falarem coisas que desagradam a gente, né, que é novo na fé, para que a gente desista, né? Para que a gente pense que essas pessoas são erradas, que é melhor estar no mundo, né? E elas usam pessoas muitas vezes mais próximas a gente, pessoas da nossa própria família, para nos machucar, nos magoar, que é para a gente desistir, né, da caminhada com o Senhor. Ela muitas vezes não vai usar uma pessoa estranha, uma pessoa que é irrelevante para você. Usa também, mas vai usar muitas vezes também pessoas que são as pessoas que você nunca podia esperar, pessoas próximas, pessoas da sua família, entendeu? Para tentar te machucar e tentar abalar de alguma maneira o seu relacionamento com Deus e a sua fé. Então que a gente possa vigiar nessa questão, né? E tentar cada vez mais pedir sensibilidade ao Senhor, ao Espírito Santo, para saber como acolher essas pessoas novas convertidas, o que falar, o que fazer. Uma oração que tem sido bastante repetida por mim ultimamente, né? Eu tenho pedido muito isso ao Senhor. Eu digo, Senhor, coloca palavras na minha boca, palavras de vida, palavras de cura, palavras de libertação, palavras de vida mesmo, que quando eu falar, que não seja eu, mas que seja o Espírito Santo de Deus a falar através da minha boca, que eu venha trazer vida para as pessoas, que a tua luz venha resplandecer através de mim, que eu possa ser usada, né, para alcançar outras vidas, que eu pregue somente com o meu jeito, né, porque muitas vezes as pessoas conhecem uma pessoa e veem, nossa, como essa pessoa é diferente, eu vejo um brilho diferente nela, uma luz. E aí quando ela descobre que você é cristão, isso é tão lindo, né? Ela descobrir depois que vê uma coisa diferente em você, um brilho diferente, um carisma, um amor, um acolhimento. E aí ela depois descobrir que você é um cristão e pensar assim, então é por isso, é porque ela segue ao Senhor, que ela é assim, diferente. Que testemunho mais lindo, né? Sem pregar nada, sem falar nada. Então que a gente possa orar, né? Que a gente, como eu falei, ninguém é perfeito, eu não sou. Então, tanto que eu não sou, que eu peço muito ao Senhor, né? Que o Senhor não permita que eu
que eu fale palavras torpes, palavras que vão machucar pessoas. Então eu fico tentando, né, todos os dias, tentando vigiar e orando, né, pedindo ao Senhor isso. E era sobre isso que eu queria refletir quando vocês verem nas redes sociais de pessoas novas convertidas e verem a igreja atacando, vão lá e comentem, falem que essas pessoas vão viver o processo dela, que cada um tem seu processo. Não vamos julgar a pessoa que acabou de se converter ou que está tentando ainda se converter, né? Vamos atrair ela para Deus, cada vez mais pessoas para Deus. E eu queria deixar um bom início de semana, né? Hoje eu estou gravando esse vídeo, é domingo. Para vocês, que a semana de vocês seja maravilhosa, abençoada pelo Senhor e que vocês possam resplandecer essa luz do Senhor para que mais pessoas, mais vidas possam ser alcançadas. A paz do Senhor a todos.